Aqui o Martinelli. Durante um bom período agora eu tenho falado muito a respeito sobre o poder da influência. A Bíblia já vai falar sobre o poder da influência quando Jesus está ensinando lá no livro de Mateus e ele vai falar sobre o sal e a luz. Aí você pode pensar assim, poxa Martinelli, mas o sal e a luz, o sal parece ser algo tão simples e tão pequenininho que às vezes a gente nem se dá conta do poder, né, de influência do sal. Mas para notar, o açúcar ele é muito bom, porém você precisa de quase, sei lá, um meio quilo de açúcar para fazer um doce de abóbora, para a abóbora ter o nome de doce. Mas você não precisa mais que uma, duas pitadas de sal para temperar uma panela gigante de comida. O sal ele tem um poder de influência tão grande que ele é capaz de gerar sede em quem experimenta. A gente tem que entender que quando Jesus fala sobre o sal, ele vai falar de algo que é muito comum, que é muito simples, mas que uma vez que ele é puro, uma vez que ele está na sua essência, ele é capaz de gerar uma influência gigante sobre tudo que está à volta dele. Nesse mesmo verso fala que se o sal se tornar, né, sem sabor, sem gosto, ele não serve para nada. E isso é um problema. A gente não pode ser o sal sem gosto, sem sabor. A gente tem que ter influência, a gente tem que ter posicionamento. A gente precisa saber quem a gente é. Dentro das propriedades do sal, existem algumas características, né? Uma delas é o temperar, é trazer sabor à vida, e não à sua vida, mas trazer sabor à vida de quem convive com você. Não existe coisa pior, né, do que uma pessoa chata, uma pessoa sem gosto, a pessoa exagerada, né? E também uma pessoa que não faz sentido nenhum. A segunda propriedade do sal é a parte em que o sal ajuda a conservar. Quando eles colocam, né, aquele tanto de sal na carne seca, eles fazem aquilo para a carne manter, né, suas propriedades e não se perder. Lugares onde as pessoas tinham, né, não existia a geladeira, ou onde eles não têm condições de refrigerar a carne, eles vão e salgam ela, porque ela se mantém ali, né, boa para o consumo. A terceira e última propriedade do sal é que o sal ele é capaz de gerar sede, e essa é a parte mais importante dele. Quando você é capaz de gerar sede em quem te cerca e fazer com que ele tenha vontade de conhecer a água viva, que é Jesus, você está cumprindo com o seu papel pelo qual Jesus fala e ensina a respeito de ser sal. Quando Jesus fala ali também a respeito de ser luz, ele está falando o seguinte: não existe lugar por onde você passar que você não mostre, não aponte o caminho para as pessoas. Imagine num lugar muito escuro, qualquer feixe de luz, né, vai ser visto. Muitas vezes, pelo fato de você ser luz, você vai ser muito visto, muito atacado, algumas vezes perseguido. Mas o mais importante disso é que na tua trajetória você vai mostrar o caminho para muita gente. Não existe quem goste de escuro. Tirando o momento de dormir, que é o momento em que a gente, né, quer tranquilidade para fechar os olhos ali, a coisa mais difícil que tem é viver, né, sem luz. A gente se adaptou tanto com a luz, com a claridade, a gente né, da luz. A coisa mais complicada é quando a gente está na nossa casa, está fazendo qualquer coisa em casa e acaba a energia. A primeira ausência que a gente tem não é da televisão, não é da geladeira, não é do micro-ondas que não vai funcionar, mas é o fato de não poder enxergar direito diante daquela escuridão. Você foi chamado para ser luz, para ser sal sobre essa geração. E essa geração, mais do que nunca, precisa que a gente influencie, precisa que a gente ilumine, precisa que a gente faça a diferença. E é para isso que você foi chamado. O chamado de Jesus para minha vida e para a sua vida é para que a gente seja sal e luz. Não existe outra razão para a tua vida. Muitas vezes, quando você é sal, existem pessoas que vão preferir se afastar
mas não porque você não é bom, é porque incomoda muitas vezes quando você joga luz sobre a vida dessas pessoas e aparecem os erros. Então, fica tranquilo, as pessoas que se afastam de você simplesmente porque você é luz, é porque eles não querem enxergar a sujeira que está escondido dentro da escuridão por onde ela tem caminhado. Abração!